Olá pessoal, tudo bem? Bom, a gente sabe que teve um probleminha no nosso sistema técnico, né, da informática e também na minha internet aqui que caiu, então eu decidi fazer essa aula hoje através desse canal. Então, vamos lá. A criação, aula 5, providência de Deus. Uma coisa muito importante, gente, é a gente entender primeiro o que significa o termo providência. Providência que quer dizer prover, dispor, cuidar, né? No sentido mais amplo da palavra, é preparar tudo o que é necessário para que uma obra aconteça, deixar tudo bem planejado e com as condições favoráveis para que isso ocorra. Quando a gente fala de providência de Deus ou providência divina, é uma providência que vem do governo de Deus, da vontade infinita de Deus, em busca daquilo que nós chamamos de perfeição final. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, todas as coisas foram criadas por livre vontade e glória de Deus, mas na sua infinita bondade e vontade, Deus criou as coisas no sentido de uma caminhada, em um estado que nós chamamos de estado via, em estado de caminhada, de processo de aperfeiçoamento. Para que não é bem correto usar o termo aperfeiçoamento, é como se não tivesse perfeito ainda. De fato, as coisas que Deus criou é tudo boa, é tudo perfeita naquilo que Ele designou. Porém, ela busca uma perfeição final, essa plenitude da perfeição, eu diria assim, né, em vez de colocar o termo aperfeiçoamento. E para que essa perfeição final aconteça, aprove ao bom Deus a própria providência divina. Ele vindo em auxílio da sua criatura e de tudo que ele criou, para que ela chegue à sua perfeição final. Né? Consiste assim num governo do mundo que abarca o que acontece na natureza e na história. Então, a providência divina está em tudo que existe no mundo, natureza, história, das coisas visíveis e invisíveis. Em tudo Deus provê. Né? Um poder que, segundo o nosso Tate, é o poder misterioso de estar presente no desenrolar das coisas. As coisas estão se desenrolando, se desenvolvendo, mas nelas Deus está provendo a sua infinita misericórdia e vontade. Um ponto importante, a providência como um cuidado contínuo que Deus tem com as suas criaturas. Em tudo que existe, desde o princípio e no desenvolver das coisas, na história da criação, na história da vida humana e na própria história, digamos assim, no tempo e no espaço, em todo espaço, em todo tempo, Deus cuida de nós, Deus cuida da sua criação. Ele não está, digamos assim, sem olhar para aquilo que ele criou. Ele não está a uma distância infinita e não quis mais saber daquilo que ele criou. Pelo contrário, ele se aproximou tanto que enviou seu Filho para vir em nosso auxílio. Né? É uma verdade inseparável da fé em Deus Criador. Deus atua em todas as ações das suas criaturas. E ele, até mesmo daquilo que é, entre aspas, mal, tira, né, um bem, ou seja, das consequências do mal, ele pode aproveitar o bem. A igreja anuncia a divina providência não por invenção. Né? Alguns podem dizer, deve ser uma invenção da doutrina da igreja. Não é invenção, né? Mas porque Deus se manifestou assim quando revelou na história do seu povo que a sua ação criadora e a sua intervenção de salvação estavam indissoluvelmente unidas. E podemos dizer assim, né, que a ação de Deus é a própria providência de Deus. E essa intervenção é quando, na sua providência, percebendo que a rota, o caminho traçado estava sendo desvirtuado, Deus
vem e intervém na história. Vamos lembrar, providência é diferente, né? Providenciar é diferente de intervir. Providenciar, como eu falei, é cuidar, dispor do que é necessário. Intervir é, de fato, atuar dentro dessa história e mudar a rota que estava sendo, né, que tinha entrado fora do seu verdadeiro caminho, né? Qual é o momento culminante dessa intervenção de Deus? Quando ele envia seu Verbo, que encarnando-se na pessoa de Jesus Cristo, vem mostrar a verdadeira face do Pai, que a humanidade, de alguma forma, teria sido desvirtuada por causa das consequências do pecado original e por causa de todas as tendências malignas que os inimigos, digamos assim, da igreja e de Deus vieram deturpar. Então, Deus vendo que a finalidade da perfeição última estava sendo desvirtuada, ele intervém para que a humanidade não se perca, pois o seu amor é tão infinito que ele assume a natureza humana para mostrar que é pelo amor que nós iremos ser salvos e libertos. E essa intervenção, ela é livremente, não é uma intervenção com uma imposição, né? Olha só, é importante lembrar disso também. Essa intervenção divina, ela não é como uma imposição. Ela propõe, né, uma escolha em que o homem fará entre a vida e a morte, a verdade e a mentira, a justiça ou injustiça. Continuando aqui, né, vocês podem meditar sobre a questão, né, da providência divina na Sagrada Escritura, no Salmo 145, versículo 9. Deus é bom com todos e a sua misericórdia estende-se a todas as suas obras. E todas as suas obras, Deus estende a sua misericórdia. E esse estender a misericórdia é o cuidado providencial de Deus. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia jamais nos faltará. Deus guarda e governa pela sua providência tudo o que criou, né? Tudo o que criou, Deus governa com a sua providência. Mas de que maneira? De uma maneira qual que, através do ser humano e através do seu Verbo, Jesus Cristo, nós somos chamados a serem cooperadores, e isso é interessante lembrar também que no versículo 13 do capítulo 4 de Hebreus, diz assim: tudo está nu e descoberto a seus olhos. Aos olhos de Deus, tudo é transparente. Estamos todos, em outras palavras, pelados, ou seja, a transparência de Deus é clara e objetiva. Deus sabe tudo, vê tudo, governa de alguma maneira tudo aquilo que para ele concorre, porque na sua também infinita vontade, ele permitiu a nossa liberdade. Se nós não queremos sermos governados por essa misericórdia, por essa providência, Deus também não se afasta de nós. Ele permite a nossa escolha, mas isso não quer dizer também que ele seja um tirano. Pelo contrário, ele está mostrando o quanto nos dá a liberdade. Mas aí nós sabemos as consequências. Segundo o Catecismo da Igreja, número 303, a solicitude da Divina Providência é concreta e imediata, né? Cuida de tudo, desde os mais insignificantes pormenores até os grandes acontecimentos do mundo e da história. Essa ação concreta e imediata significa que Deus, ele não é uma subjetividade idealizada, ele não fica à mercê do sofrimento ou dos acontecimentos da história. De alguma forma, ele está presente em tudo e em todos, porém, de uma maneira, digamos assim, discreta, né? Invisível. Mas, se olharmos desde a criação, ele está de uma maneira muito concreta e imediata. Ao criar todas as coisas e criando o ser humano, dizer que é muito bom.
ele está também de maneira concreta e imediata ao perceber que o ser humano, decaído pelo pecado original, necessitou com ele fazer uma aliança, tanto com seus pais, até a plenitude dos tempos, enviando seu filho Jesus, e de maneira concreta e imediata, ele vai providenciando todas as possibilidades que nos ajudem a alcançar a perfeição final, a verdadeira e gloriosa, digamos assim, presença infinita de Deus, onde o veremos face a face, onde tudo será, será plenamente concretizado. E tudo aquilo que parece hoje estar, de alguma maneira, como um espelho nebuloso, se tornará claro e objetivo. Esta convicção implica que as coisas não sucedem por acaso ou por causalidade. Como eu falei, eu antes mesmo, quando eu era seminarista, eu não acreditava nessa ideia de sorte ou acaso. Algumas pessoas falavam assim comigo: você é uma pessoa de sorte. Eu falei: não, eu não acredito em sorte nem acaso. Tudo é providência divina ou vontade divina, ou providência ou vontade divina. Porque, como bem sabemos, nenhum fio de nossos cabelos cai sem que seja por sua permissão, né? E assim é bom lembrar que existe essa naturalidade da queda do cabelo e existe a permissão e vontade de Deus na lei natural e também na concretização de sua infinita vontade, que é a nossa salvação, que é a nossa redenção, certo? Então, nesse sentido, o acaso os jogos da sorte, se assim podemos dizer, são contra a natureza de Deus e contra a natureza dos filhos de Deus, principalmente nós, filhos adotivos pelo batismo. Vamos passar aqui para uma nova etapa, a questão da providência de Deus como um poder infinito. Isso aqui é fundamental. Deus poderia sempre criar algo melhor. Às vezes, né, principalmente em situações de sofrimento, em situações de um desastre natural, a gente fica pensando, mas por que tem que ser assim? Será que não seria interessante que tudo na sua perfeição não permitisse, digamos assim, a existência do sofrimento, da dor, do acidente, das tragédias? É uma pergunta que é difícil responder, né? É uma pergunta que cabe a nós um dia, face a face com Deus, compreendê-la. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma noção de uma pedagogia divina, onde Deus permite, digamos assim, um mundo assim que está não na sua plena perfeição, ou no ser humano que, na sua limitação, comete os seus delitos e pecados, para ver até onde essa ação humana vai nos deturpar ou nos levar à gravidade, né, digamos assim, da condenação, ou ao mesmo tempo se utilizar desse mal para nos dar a sua infinita graça, porque se foi pelo pecado de Adão que entramos, né, na, entre aspas, desgraça, foi ao mesmo tempo por causa desse pecado original que Deus interveio com seu Filho amado e mostrou o verdadeiro sentido de viver, o verdadeiro sentido da existência, o amor, né? E o reino dos céus se faz com justiça e paz no Espírito Santo. Mas, vendo aqui na Suma contra os Gentios, né, de São Tomás de Aquino, ele diz assim: portanto, com o bem físico existe também o mal físico, enquanto a criação não tiver alcançado a sua perfeição, certo? Claro, volto a falar, né? A gente vai estudar um pouquinho mais sobre esses detalhes, né, na questão do mal. Mas, já de antemão, eu gosto de deixar claro aqui que esse mal físico, gente, é no sentido do fenômeno natural, que existem fatos na natureza que provocam danos, tragédias e até vítimas fatais que venham a sucumbir com inundações, desmoronamentos ou algo do tipo, né?
Então a gente vê isso como um mal físico, um fenômeno que, com o seu dano, gerou vítimas, né? Causou mortes, por exemplo, que afeta e nos deixa numa situação de sofrimento. Mas isso aí é um olhar humano, interpretação humana desse mal físico. Se a gente analisar por outro lado, a natureza em si, os fenômenos naturais em si não são mal, eles são um bem, porque é através da criação, é através das leis naturais que tudo entra em uma ordem cósmica que Deus permitiu. Mais tarde a gente vai estudar melhor sobre a questão do mal. A questão da causa primeira, né? Deus é a causa primeira que opera pelas causas segundas. Uma coisa importante, isso aqui é um termo filosófico, né? Deus, ele, digamos assim, se a gente comparar com o pensamento aristotélico, Deus seria o primeiro causador de tudo, ou seja, aquilo que Aristóteles, o filósofo, chamou de motor imóvel, que move tudo, mas não é movido. Ou seja, é aquele primeiro que gera todas as coisas. Isso aí é uma visão filosófica, tá? Não estou querendo igualar a visão filosófica com a teológica. A gente sabe que Deus é muito mais do que isso. Mas, só para vocês entenderem que essa relação, terminologia de causa primeira e causa segunda, é isso. Tudo tem uma causa, né? Esse computador que eu estou utilizando para apresentar essa aula tem uma causa técnica, industrial, assim como o seu smartphone, né? A árvore que está lá no seu quintal ou lá na roça também tem uma origem de uma semente que veio de um fruto que foi gerado por outra árvore. Tudo que existe, você, eu, nós temos uma causa desde o momento que fomos fecundados, né, no ventre materno, até desenvolvermos e estar aqui hoje compartilhando. Tem uma causa, tudo tem uma causa. Mas nós chamamos isso na filosofia de causas segundas, porque é aquilo que é posterior ao primeiro ponto de partida, ou seja, aquela causa primeira que gerou todas as coisas, a natureza e tudo que nela encerra, né, de modo geral, o cosmos. E Deus, se a gente olhar nesse sentido, é, digamos assim, o causador da causa primeira, se a gente puder dizer assim, né? Porque, de alguma forma, ele não está na relação de causalidade com a natureza diretamente, porque ele não é natureza, ele não é matéria, ele é espírito infinito, né? Então, ele é o causador da causa primeira, se a gente puder aprofundar ainda mais essa questão. Mas isso aí é uma questão de filosofia. Eu peço a vocês que depois aprofundem sobre essas questões, porque nos ajuda mais a ter argumentos, principalmente argumentos para ajudar as pessoas que se dizem não acreditar em Deus, ter um mínimo de racionalidade para compreender que você pode até não acreditar em Deus, mas tem que existir uma causa primeira para tudo que há, tudo que é e que está em nossa volta. Pela sua providência, Deus viu por bem que o homem fosse participante livremente da vida bem-aventurada e saiu-lhe ao encontro. E aqui a gente chama de uma providência unida a uma intervência. Deus providenciou tudo desde sua origem, mas o homem, na sua cegueira, desobedeceu, caiu no pecado original, afastou-se da sua verdadeira vocação, a santidade, e por isso Deus livremente, para que essa vida não se perca e que ela seja bem-aventurada, veio ao encontro de nossos irmãos e irmãs, de cada um de nós, através do seu verbo, o verbo encarnado, né? Porque, de alguma maneira, Deus, vendo que o homem, afastando-se da sua vocação, iria para outro caminho, ele vai intervir para que a rota seja contínua em busca da perfeição última, né? No homem, ou melhor, mas o homem pode não aceitar o chamamento também. A gente sabe disso, né? A tal vida bem-aventurada.
e considerar os acontecimentos históricos como resultado exclusivo de ações do homem, sem reparar na sua dimensão de eternidade. O ser humano ele é livre até mesmo, não só nas suas decisões éticas e morais, mas na sua reflexão. E nessa sua reflexão, mesmo que ele, talvez até de maneira inconsciente e equivocado, ele acabe não vivendo essa experiência da bem-aventurança, né? E acaba criando as suas ideias, as suas ideologias, é daí que vem o termo ideologias. Mas a providência divina está lá. Ele intervém na medida em que nós abraçamos a esse chamado, a essa vocação. O outro ponto importante, né, a providência infalível de Deus não força a ação livre das criaturas racionais, ou seja, lembrando, Deus não impõe, Deus propõe, ele não impõe a sua vontade, ele não impõe, quando ele intervém na vida humana, ele não vem para obrigar, tem que ser assim. Tanto é que a providência também não pode ser confundida com uma determinação, ou seja, uma ideia de determinismo, em que nós somos robôs de Deus e agimos de acordo com o que Ele determinou, até mesmo no sentido de que, se eu estou falando aqui com vocês agora, é uma determinação, digamos assim, automática daquilo que Deus determinou. Não é bem assim, certo? Não é um determinismo, né? Não podemos confundir isso, porque Deus não força, Ele nos dá a liberdade de criaturas racionais em escolher o que fazer e mesmo promover a sua vida profissional, vocacional e de relações sociais de modo geral, né? Nós sabemos disso, né? Não tem muita dúvida em relação a isso. A presença providente de Deus invade absolutamente tudo. E essa presença providente de Deus, eu diria que aqueles que vivem uma mística, eu testemunho a vocês que teve um período que algo estranho estava assim acontecendo comigo, que é como se eu tivesse sentindo uma presença forte, até mesmo quando eu estava trabalhando na faculdade, em que ao mesmo tempo que eu agia e vivia, parecia que Deus estava ali dizendo para ser assim, é para ser daquele jeito, ou até mesmo quando eu via um sinal de um atraso para chegar no trabalho, por acaso, mais tarde, eu tivesse observado que um ônibus tenha sido assaltado, exatamente o ônibus que eu teria pego para ir trabalhar, eu via nesse sentido que era Deus providenciando e evitando que eu fosse, digamos assim, afligido. Claro, existem situações que é possível, sim, que Deus venha a, de alguma maneira, intervir indiretamente para que algum mal não venha a nos ocorrer. Mas isso não é como um determinismo, como eu falei para vocês. É, na verdade, uma resposta àquilo que o ser humano, em comunhão com Deus, solicita todos os dias. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, quando a gente ora, né, no breviário constantemente. E ele vem em nosso auxílio, mas é isso. Ele, antes de tudo, nos dá essa liberdade de escolher entre viver no seu auxílio ou viver do auxílio, do bel prazer da minha vontade egocêntrica, egoísta, né? Nem os lugares recônditos são problemas para o seu olhar, porque Deus vê a partir do interior do ser, né? Essa presença de imensidade. Meditem no Salmo 139, 7 e 10. Né? De um modo geral, medite o Salmo por inteiro. É algo profundo esse Salmo, para a gente meditar e refletir sobre essa presença imensa de Deus. Então, Jesus reclama também um abandono filial à providência do Pai. É necessário que eu, enquanto filho adotivo pelo batismo, eu compreenda, ora, eu tenho Deus que me ajuda, que me acompanha, que me orienta. E nele eu creio, nele eu espero e nele vou buscar viver.
E é nesse sentido que o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, 31 a 33, as palavras de Jesus se cumprem em nossa vida, né? Não vos inquieteis dizendo que havemos de comer, que havemos de beber, né? Bem sabe vosso Pai Celeste que precisa de tudo isso. Procurai primeiro o reino de Deus e sua justiça e tudo mais vos será dado por acréscimo. Isso é lindo, gente, isso é perfeito. Né? Como a providência divina ela é tão presente no abandono filial. E isso quem é religioso, quem é religiosa, né, sente de maneira muito profunda, e mesmo sendo leigo, mas um leigo bastante engajado, sabe do que a gente está falando nessa passagem. Né? E muitos poderiam aqui hoje fazer um testemunho dessa experiência. Mas, ao mesmo tempo, esses muitos místicos, religiosos, leigos e leigas, de alguma maneira, sabem que isso não quer dizer um acomodo, né? Não é um comodismo, agora vou cruzar os braços e Deus vai fazer tudo por mim, as coisas vão cair do céu. Vocês sabem muito bem que isso aí seria uma banalização da providência divina, não é bem assim. Na verdade, isso quer dizer uma resposta de Deus àquilo que nós buscamos, né? Que é, através do seu Filho, uma comunhão plena nele. Por mais que sejamos limitados, por mais que caiamos em nossos pecados, né? Se levantando, é claro, e sendo perdoado e perdoando. Em Cristo, os cristãos aprendem a ter confiança no seu no seu Pai Deus, né? E essa confiança é algo interessante. A providência de Deus, ela é tão certa na vida de suas criaturas, muito mais certa ainda nos seus filhos e filhas adotivos, né? Que compreendem que Ele não nos abandona e nos acompanha na história, no tempo, no espaço, nas coisas mais medíocres do dia a dia. Deus está presente na sua imensa presença de amor e de bondade. Não há nada para um cristão que não provenha da mão amorosa de Deus, essa mão amorosa que nos abraça, que nos perdoa, mas também nos corrige e que nos acompanha para a verdadeira perfeição. É essa a finalidade da providência divina, nos levar à perfeição última. E é essa, ao mesmo tempo, a finalidade da intervenção divina, evitar e entrar na nossa história para que a gente não perca o foco da santidade e, ao mesmo tempo, da perfeição última que Deus preparou para nós. E nós podemos ver através dos santos, ante as adversidades mais extremas, não deixam de invocar a Deus. Assim somos nós convidados, né? A exemplo de São Tomás Moro, que pouco antes do seu martírio, né, disse: nada pode acontecer-me que Deus não queira. Tudo o que Ele quer, por muito mal que nos pareça, é na verdade, né, muito bom. Ou seja, é claro que isso aqui tem um detalhe que a gente precisa lembrar. Deus, ele não quer o mal. Tanto é que Thomas More vai dizer, por muito mal que nos pareça, né? Ou seja, às vezes o mal está na nossa interpretação, mas aquilo ali, às vezes, para Deus, ele vai tirar na consequência daquilo que é aparentemente mal, um bem. Agora, é claro, a gente lembra que são palavras humanas e de maneira humana limitada, né? Então, algumas frases são fortes, mas se a gente entender o seu contexto e quem a diz, a gente compreende e até se colocaria no mesmo lugar, né? De alguma maneira. Vamos lá, a questão agora da aula 6. A aula 6 iremos falar sobre o mal, certo? Eu gosto de sempre comentar um pouquinho da nossa gramática portuguesa. Na nossa gramática portuguesa, existe mal com L e mal com U, né? Mal com L e mal com U. O mal, normalmente com U, o mal com U, ele é usado só como adjetivo, né? O mal com U é um adjetivo, sempre será um adjetivo.
e combinará com o seu antônimo de bom, né? O mal com U. O mal com L vai ter duas possibilidades, ora advérbio, ora substantivo, que é o caso que a gente está aqui, né? Esse mal com L aqui foi substantivado pelo artigo O. Olha só, eu estou dando uma aula de gramática só para vocês entenderem algo que é essencial. No português, então, o mal com U é só adjetivo, o mal com L pode ser advérbio ou substantivo, certo? Nesse slide aqui, eu gostaria só de fazer uma correção, me permita aí, Juscelino. Na verdade, o autor, eu esqueci quem foi o autor desse slide, de maneira, eu talvez proposital para fazer a reflexão, esse mal foi colocado como um substantivo, quase, digamos assim, como um mal substancial, existencial, né? Na nossa consciência teológica e cristã, a gente sabe, não existe o mal substancial, não existe o mal como um ser palpável, tocável, concreto, porque tudo que Deus criou é bom. Ora, vamos voltar lá ao Gênesis. Quando Deus criava cada coisa, ele dizia o que no final da tarde? E viu que era bom, certo? Nenhum momento, né, dos 6 dias da criação, Deus disse, e viu que isso é mal, ou que é o mal. Deus não criou o mal, o substantivo, ou seja, o ser substancial que representa o mal. Ele não criou o mal. Tudo que Deus criou é bom. Nesse sentido, o mal enquanto ser, gente, vamos deixar claro, não existe. Vamos explicar melhor aqui. Não sei se vai ajudar ou atrapalhar, mas é assim. Mal, não o mal, ou seja, existe aqui o mal antes da vírgula sem um artigo, que é uma mal adverbial, como um modo de ser ou de agir, um modo de, digamos assim, causar algum dano, é um advérbio, certo? É a característica, né, adverbial de uma ação verbal, ou seja, de ação feita ou cometida por alguém. Agora, o mal não é possível teologicamente. O mal como substância existencial não é possível. O mal existe, ou seja, mal, advérbio, adjetivo, no sentido de atributo de algum ser que cometa alguma coisa que gere dor, sofrimento ou uma sensação de imperfeição, ruim. Mas o mal substantivado como um ser, não. Esse mal, teologicamente falando, não existe, certo? Eu estou falando no sentido teológico. Outros pensamentos, talvez filosóficos, e no sentido mesmo gramatical, existe, tanto é que está aí, mas eu estou falando no sentido teológico, Deus não criou o mal substancial como ser. Vamos lá? O ser humano adverte a existência de um mal, né? Ou seja, eu até sinalizei aqui de um mal no sentido de que o ser humano interpreta que exista um mal essencial, substancial, que provém da natureza. É uma interpretação humana. Nós sabemos que os pensamentos de Deus estão tão longe que os nossos, mas é o que nós temos. E a gente busca se utilizar dele para compreender Deus e as coisas de Deus. Então, fenômenos que aparecem como que ligados aos limites próprios das criaturas, nós caracterizamos como ruins, ou seja, damos a ideia de mal adverbial ou adjetivo como característica desses fenômenos. O homem naturalmente quer viver e viver com bem-estar material, certo? Em todos os sentidos, ninguém quer viver em mal-estar material ou mesmo psicológico, pessoal, profissional. Todos queremos viver um bem-estar material. Se deixa levar pela visão terrena, qualquer atentado contra esta situação é sentido como um mal. Sobretudo se implica a morte, ante a qual os outros males se consideram menores. Né? Quando diz aqui mal, o bem-estar material em todos os sentidos, né? Físico, psicológico, social, enfim. E quando isso não está em ordem,
com o exemplo da morte, quando tudo se esvai e a alma se separa do corpo, num olhar, digamos assim, simplório, nós vemos isso como se fosse, né, um mal. E é, de fato, né, um mal no sentido de que traz dor, dano e sofrimento. Por quê? Porque nós bem sabemos, Deus não nos criou para a morte. Deus não nos criou para o sofrimento nem para a dor. Então, nós temos essa clara tendência e objetiva de ver que há nisso, né, nessa dor, nesse sofrimento, algo de ruim. Costuma distinguir-se entre mal físico se produz no mundo da natureza, como consequência da imperfeição material, né? E mal moral se produz pelo desvio da livre decisão dos anjos e dos homens no caminho até o seu destino último, né? Isso aí é o mal moral, que é o pecado. Ou seja, nós vemos aqui, mais uma vez, a característica que a gente chama de mal físico. Aquilo que no fenômeno produz alguma imperfeição, danos, né, como eu dei o exemplo de desastres naturais, e o mal moral. Esse mal moral, que é, na verdade, o desvio por livre decisão, né, o desvio de conduta ética, de conduta legal, nesse sentido de legalidade divina, daquilo que é vontade e mandamento divino, entre os homens e até mesmo os anjos livremente podem cometer, porém a diferença é que enquanto o homem tem a graça do perdão, os anjos não podem ser perdoados, porque são criaturas perfeitas. E quando livremente decidem desviar-se daquilo que foi projetado como sua missão, ele assume de fato uma total, plena consciência de que se desviou da verdade e não há condição de perdão. Isso é interessante, tá? Vamos lá, o mal, eu coloquei aqui o asterisco, né, só para lembrar, toda vez que você vê esse asterisco, eu coloquei só para lembrar que não é o mal como uma substância, como um ser, mas sim como característica, adverbial, atributo adjetivo, certo? São Basílio diz assim: não caias em supor que Deus é a causa da existência do mal, nem em imaginar que o mal tenha subsistência própria. Olha só, São Basílio está dizendo o seguinte: primeiro, Deus não é causa do mal. Ora, por quê? Porque o próprio mal não tem subsistência própria, ele não existe por si. Ou seja, é uma interpretação humana achar que existe um mal que subsista na natureza como força oculta, como um ser espiritual que atrapalha e desordem, e entra e busca colocar tudo em desordem, né? Isso aí é a nossa visão limitada e humana. A perversidade não subsiste como se fosse algo vivo. Olha só, a perversidade não subsiste como se fosse algo vivo, nem poderá pôr-se jamais diante dos olhos a substância dela. Por isso que esse mal, ele não é substantivo, né, no sentido substancial, ou um nome dado a um ser, como se existisse verdadeiramente, porque o mal é a privação do bem, certo? Isso aqui é interessante vocês meditarem, né? Segundo a visão de São Basílio, que Santo Agostinho vai posteriormente aprofundar, né? Ele vai dizer o seguinte, Santo Agostinho no livro Sob a Cidade de Deus: falando absolutamente, nenhuma natureza é má. Este nome de mal apenas se dá na privação do bem. Olha só como Santo Agostinho ele faz uma análise filosófica disso. Ele diz o seguinte, que o nome é dado de mal apenas àquilo que é a privação do bem. Quando nós damos o nome àquele momento em que deixamos de fazer o bem, esse nome nós damos como o mal. Ou quando em um fenômeno, mesmo natural, digamos assim, gera danos, acidentes, vítimas, morte, a gente enxerga nisso a privação do bem, né?
Ou seja, a gente não encontra um bem imediato nisso. E não há um bem imediato nisso. Por isso, nomeamos mal. Santo Agostinho quer dizer isso. Somos nós que nomeamos como mal. Mas o mal não é uma natureza, não é absolutamente uma essência ou substância, mas sim a privação do bem. Tanto é que, se de fato o mal fosse uma substância, né, como se fosse uma natureza má, existente e palpável, ou não mesmo palpável, mesmo que fosse espiritual, nós iríamos dizer o seguinte, que Deus é contraditório. E nós estaríamos, de alguma maneira, condenando Deus a dizer o seguinte: se existe o mal, a maldade, foi o Senhor que criou. E eu tenho certeza que, em sã consciência, sabemos que a maldade, o mal, não é fruto ou causa da vontade de Deus, ou Deus muito menos criou. Ele permite, principalmente no sentido de livre-arbítrio, ele permite o livre-arbítrio humano e o livre-arbítrio também angelical, mas é a escolha que fazemos que vai gerar aquilo que damos nome ao mal, né? Mas é, na verdade, a privação do bem. As nossas escolhas, que muitas vezes é negar-se a fazer o bem. Vamos lá. O catecismo diz o seguinte: os anjos e os homens, criaturas inteligentes e livres, podem desviar-se, né? Os anjos e os homens, criaturas inteligentes e livres. Somente nesse sentido, os anjos e os homens. Por acaso você já viu, né, um cachorro desviar-se da sua vocação, dizendo: olha, agora em diante não vou obedecer o meu patrão, não vou obedecer o meu domador, o meu dono, vou obedecer só a minha vontade e eu vou começar a morder todo mundo. Ou seja, você já viu um cachorro falando e agindo livremente, inteligentemente, desviando-se da obediência ao seu dono? Jamais, né, gente? Então, nós sabemos que a característica daquilo que damos ao que chamamos de mal, a privação do bem, é própria dos seres inteligentes e livres, certo? De fato pecaram. Foi assim que entrou no mundo o mal moral. O mal, nesse sentido aqui, como um adjetivo, ou melhor, como um advérbio, né? Ou seja, a forma de privação do bem por livre iniciativa do ser inteligente que escolheu não obedecer, não seguir a vontade do divino, né? E sim escolher a sua própria vontade e o seu bel prazer. Então, aqui é o modo pelo qual o homem agiu que gerou, então, o mal moral, né? Esse mal moral. Incomensuravelmente mais grave que o mal físico, né? Não precisaria nem comparar aqui, né? Nem se compara. Porque o mal físico, como eu falei, nenhum ser da natureza que seja privado de inteligência e liberdade é capaz mesmo de decidir o que fazer. Simplesmente ele age de forma vegetativa, nós chamamos de uma alma vegetativa, né? Uma alma que ela é, na verdade, impulsionada pela própria lei natural que nela está inerente. Deus não é de modo algum, nem direta, nem indiretamente, causa do mal moral. No entanto, permite-o por respeito pela liberdade. Deus respeita de maneira tão grande a nossa liberdade que permite até mesmo quando cometemos a loucura de escolher não fazer a sua vontade, de escolher privar-se do bem, do seu bem, né? Isso é incrível na ação divina, porque eu acho que todos nós temos se um dia pensamos em ser Deus, e talvez a maioria, né, pensou consigo: olha, se eu fosse Deus, eu ia tentar forçar todos os seres humanos a não cometer o pecado ou cometer algo ruim, para todo mundo viver em paz, né? Mas isso aí eu não seria um Deus justo, eu seria tirânico.
porque eu iria forçar e coagir na ação livre das pessoas. Eu acho que é uma dos caminhos de resposta para entender por que Deus permite o mal, mas não é suficiente, a gente sabe que ainda não é suficiente. A plenitude que nós queremos, talvez, com certeza será quando estivermos face a face com Ele, para a gente tirar essa dúvida. Um outro ponto importante, a revelação dá-nos uma certeza de que toda a história humana está marcada, né, de uma maneira especial pelo fato original, livremente cometida pelos nossos primeiros pecados. O pecado, né, que gerou o fato original, que gerou tudo aquilo de desordem, de ruindade, de maldade, foi no pecado original. O catecismo diz o seguinte também: neste pecado original, o homem preferiu-se a si próprio a Deus e por isso desprezou Deus. Constituído num estado de santidade, o homem estava destinado a ser plenamente divinizado por Deus na glória. Pela sedução do diabo, quis ser como Deus, mas sem Deus, em vez de Deus, e não segundo Deus. A gente pode até perguntar, mas, bom, talvez não seria então a culpa do diabo que Deus teria criado, que então esse diabo foi e, através de sua esperteza, seduziu os nossos primeiros pais para quererem serem iguais a Deus, se alimentando daquela árvore do conhecimento do bem e do mal? A gente pode até pensar nisso. Mas ainda assim, o próprio diabo não é um mal substancial, porque sendo criado por Deus, ele na sua essência é, digamos assim, um bem, um bom, mas a sua ação, a sua escolha e a sua forma de agir o faz tornar-se maldoso, né, mentiroso, e aí toda a ruindade que está dentro da sua gama de esperteza, de astúcia, faz com que vejamos nele, digamos assim, no diabo, o mal, mas nós sabemos que ele não é a substância do mal. Ele, na verdade, na sua essência, enquanto criado por Deus, é bom. Ele é bom, porque Deus, tudo que criou, disse e viu que era bom. Porém, a sua ação, ela é maldosa, carregada de maldade. Por isso, de uma maneira adverbial, adjetiva, ele é mal, não de uma maneira substancial. E nós poderíamos até comparar certas pessoas que cometem atrocidades tamanhas, que apesar de suas atrocidades tamanhas, elas não deixam de ser criaturas, né, de Deus. Criaturas e muitas vezes batizadas, filhos e filhas adotivas de Deus. Ou seja, a bondade, a essência de Deus está ali, embora a sua ação moral é inegavelmente separada de Deus, porque não é vontade de Deus o pecado. O catecismo diz o seguinte: a harmonia em que viviam ficou destruída, o domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo foi quebrado. A união do homem e da mulher ficou sujeita a tensões. Então, com o primeiro pecado, por causa da primeira desobediência, ocorre um desequilíbrio. E talvez, não sei se a gente pode dizer isso aí aqui é minha visão teológica, talvez a desordem também entrou na própria natureza, de alguma forma, né? Há quem diga, e algumas passagens indicam na Sagrada Escritura, que até os seres vivos, eles tinham harmonia perfeita com os nossos primeiros pais. E, possivelmente, a ferida do pecado feria ao mesmo tempo os fenômenos naturais. Talvez, isso aqui é a minha visão, tá? Minha visão de Marcos, certo? Não é a visão da igreja, mas vamos voltar para a questão da visão da igreja. O pecado é o mal radical, a origem de todos os males. É a ofensa de Deus. O amor de si mesmo até ao desprezo de Deus. Santo Agostinho, de Civitate Dei, né, da cidade de Deus. Digamos, nesse sentido aqui, a visão agostiniana
que o mal radical é aquela no sentido de raiz. A raiz maligna é o pecado. E essa raiz maligna, que é uma opção do ser livre e inteligente, que na sua origem decidiu ou desejou ser igual a Deus e cometeu a desobediência. Ou seja, a raiz do pecado aqui é a ganância. Né? Nós percebemos que muitas pessoas, o ser humano de modo geral, quer ser Deus de si mesmo e Deus dos outros. E de alguma maneira é marcado isso na vida dos nossos primeiros pais, quando os nossos primeiros pais, ouvindo o que disse a serpente, olha, ele disse isso porque se vocês comerem do conhecimento do bem e do mal dessa árvore, vocês vão ser iguais a ele, iguais a Deus. Então existe uma tendência, que diria assim, gananciosa do homem querer ser igual a Deus e por isso desobedecer aos mandamentos, à vontade de Deus, que é a nossa vocação à santidade, à justiça e paz. Outro ponto importante, o pecado é o verdadeiro mal, certo? Olha só que interessante aqui. O mal moral e radical, digamos assim, é o pecado. Claro, mais uma vez lembrando, o pecado, a gente sabe que não é substancial, a gente não vê, não toca, e mesmo não vendo nem tocando, nem é mesmo espiritual. O pecado é uma consequência da livre escolha do ser pensante, inteligente, livre, que escolhe não obedecer, mas sim desobedecer. Porque dele provém os outros males no mundo. Né? Aqui a gente pode perceber entre os quais se encontrava o mal físico. Olha só, eu pensava que era uma visão pessoal, mas parece porque aqui não tem a citação, mas possivelmente é uma citação do catecismo, né? Que possivelmente por causa desse mal radical, moral, da desobediência dos nossos primeiros pais, consequência ferida em todos os demais, as demais gerações, gerou também um mal físico. As consequências do pecado são devastadoras. Inveja, sofrimento, dor, né? E voltando à questão, a tristeza, a corrupção, cegueira, se a gente voltar à questão também da consequência do pecado humano, gerando em si um mal físico nos fenômenos da natureza, se a gente comparar a devastação que o homem tem feito na natureza, né, nós podemos perceber os problemas de rios, né, perenes que estão secando, né, por causa do desmatamento. Se a gente analisar as consequências da devastação, por exemplo, na Amazônia, que tem diminuído a quantidade de chuvas na região das cordilheiras não, do centro-sul, centro-oeste do Brasil, e de outras formas também a gente poderia exemplificar as queimadas também na Austrália, que tem afetado bastante os verões, o aquecimento global. A gente pode perceber que é sim uma ação pecaminosa humana, gananciosa, de agir sem equilíbrio, de maneira simplesmente consumista, se a gente puder assim comparar, e está gerando sim um desequilíbrio ambiental. Né? A gente pode comparar nesse sentido sim. Tanto é que as pesquisas apontam que o aquecimento global está intrinsecamente ligado à exploração, à destruição da natureza e o desenvolvimento industrial, né? Porque, infelizmente, esse mal físico de tantos desastres naturais tem, sim, uma indireta influência desses fatores humanos. Portanto, né, o mal radical continua não só por causa dos primeiros passos, mas por causa dos pecados atuais, que é fácil a gente botar a culpa no pecado original, né? Mas o pecado atual que cometemos e atualizamos, e, de modo geral, os que detêm o poder de exploração e capital que mais investe, né, no sistema ambiental, nós percebemos sim que o pecado atual está gerando sim grandes desastres. Isso é um fato.
Então, os evangelhos mostram-nos com grande frequência Jesus é contato íntimo com o sofrimento. Jesus em contato íntimo com o sofrimento dos homens. O Senhor deixa que se aproximem dele e os pobres, os doentes, os endemoniados, os pecadores e todos os que são vítimas de desgraças e infortúnios humanos. Deus se aproxima de nós através do seu Filho único para vir na história humana e apontar o verdadeiro sentido da vida humana, que é a paz, a felicidade, a justiça, segundo o desígnio do Pai, segundo a vontade do Pai, para voltarmos ao caminho, né, o caminho da providência divina, que é a perfeição última, né? Jesus vem na plenitude dos tempos para mostrar a face do Pai e mostrar que a dor e o sofrimento não é vontade de Deus, mas consequência de nossos pecados, das injustiças humanas, das hipocrisias humanas. Jesus, como profeta, anunciou e denunciou tantas injustiças e deu preferência, sim, aos pobres, aos pecadores, aos que eram vítimas de tantas desgraças e infortúnios humanos. Então, para a gente continuar aqui, é importante lembrar que Cristo redime-nos e salva-nos por meio da cruz. A partir desse momento, o homem pode descobrir a fonte de bem que esconde a dor. Se a gente analisar o Cristo crucificado, o mistério pascal, ele é, ao mesmo tempo, angustiante, porque o que nós vemos é dor, sofrimento. É como se o mal, né, entre aspas, tivesse vencido. Mas olha só que interessante, na pedagogia divina, Deus se utilizou desse mal, dessa ação maldosa, da traição, da paixão, crucifixão e morte, acometida por aqueles que viam em Jesus como um usurpador e, digamos assim, um ideólogo da época que era contra o sistema social e religioso opressor. Eles viam nisso que teriam vencido, mas na verdade estavam cumprindo o que a providência divina já tinha preparada, mesmo na antiga aliança, onde viria sim o Filho de Deus para assumir a dor humana. Ele tomou sobre si a nossa culpa e nos pagou com um preço, né, precioso do seu sangue. Né? Isso é lindo, gente, e é profundo. É um mistério de fé que a gente precisa meditar, contemplar, adorar cada vez mais para a gente entender. E mesmo assim, a gente não entende plenamente. Não há dois sofrimentos que são males não queridos por Deus, como eu disse, né, ao criar. Mas graças ao valor redentor e purificador da cruz de Cristo, convertem-se num grande valor de purificação, expiação e redenção. O cristão não sofre menos, né? O cristão não sente menos dor que as pessoas comuns, mas o cristão é convidado a olhar na cruz de Cristo e dar sentido e ver na dor e no sofrimento um sentido que nos leve à verdadeira perfeição. Isso aí requer sim um joelho calejado, né, dobrado de oração. Enfim, pessoal, obrigado. Essa aqui é a bibliografia, né? Vocês podem depois pesquisar para aprofundar o estudo de vocês. E eu espero ter colaborado, né, com essa iniciativa, certo? Obrigado a todos vocês e até a próxima, se Deus permitir. Valeu, tchau, tchau.